Olá, sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde, o último do ano de 2021. Eu sou Fábia Richter e para mim é uma honra, hoje, sexta-feira, às 19 horas, poder chegar a cada ouvinte do Tua Saúde da Rádio Acústica. Eu tenho certeza que mais uma vez vocês irão gostar do programa. Esse programa ele é gravado, mas ele foi preparado com muito carinho. A pessoa que nós escolhemos para entrevistar, ela foi escolhida pontualmente, porque o tema deste Tua Saúde é desafiador. Nós queremos saber se, de fato, nós influenciamos para o bem ou por mal a nossa vida através dos nossos pensamentos, do que falamos, de como agimos, se isso, de fato, faz diferença. Então, o tema é: o meu ano pode ser ótimo, ou ele pode não ser tão bom assim. Sabia disso? Isso depende muito mais de ti do que de qualquer outra coisa. Há um oferecimento de Óticas Carol. Fim de ano, Óticas Carol, lentes multifocais, Global Lux HD, mais antirreflexo grátis, a partir de 10 vezes de R$ 29,90 ou à vista por R$ 299. Óticas Carol em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias com uma dica para enxaqueca, que nós sabemos que tem muito. Aquela enxaqueca causada por estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas no sono. Pode ser utilizado 3 vezes ao dia um fitoterápico à base de maracujá, pois contém flavonoides que proporcionam uma redução na ansiedade, melhoria na qualidade do sono e levam ao relaxamento e sensação de bem-estar. Vitale Farmácias. E Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo 51 981 440140, Olavo Moraes 644, Executive Center, sala 607. E Senac Camaquã. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 999160202. Bem, o Tua Saúde dessa sexta-feira, e lembrando que este programa ele irá ao ar também na terça-feira, às 15 horas, recebe hoje Fernando Wegner, meu colega enfermeiro, Master Coach, treinador comportamental e sistêmico. E o tema é: 2022 pode ser o melhor ou pior ano da sua vida, sabia? Seja bem-vindo, Fernando, alegria te receber aqui no Tua Saúde. Espera Boa noite. Que eu vou ler o teu currículo. Formação internacional em coaching e treinador comportamental sistêmico. Em alguns minutinhos vocês vão ficar sabendo o que é isso. Com escritório, em 2018, transicionou de carreira para a área de desenvolvimento humano, com escritório físico em Santa Cruz e atendimentos online. Atende empresários e profissionais liberais que buscam alta performance, alavancagem na carreira e negócios para todos os tipos de profissionais e alavancagem também, especialmente para os profissionais da área da saúde. Com mais de 12 mil horas de treinamentos ministrados, mais de 2 mil horas de mentorias individuais. Antes disso, atuou 30 anos na área de gestão hospitalar, professor universitário e negócios em saúde, formado em enfermagem e obstetrícia, pós-graduado em terapia intensiva e gestão de pessoas, com uma MBA em gestão em administração de serviços em saúde e mestrado em ciências da saúde. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Alegria, então, como eu disse, poder te receber aqui. Não sei se você quer iniciar. É isso aí, pode fazer uma fala introdutória. Quero agradecer pelo convite, Fábia, para me trazer a tua audiência num conteúdo tão importante, tão interessante, que eu sempre abordo com os meus clientes, ou nas minhas redes sociais, que é a virada do ano, né? A virada do ano onde a pessoa coloca todas as expectativas num 31 para 1, né?
como se a chave virasse só no 31/1, mas a chave ela vira bem antes e continua virando no início do ano também. Então, assim, eu desejo a todos vocês que vão assistir o nosso programa hoje, que aproveitem bastante, assim, porque tem um conteúdo bem legal, bem direcionado, que se colocado em prática, assim, dá um resultado muito rápido. Que bom, Fernando. Primeiro eu quero agradecer 2021 por tudo que me deu, né? Foi um ano muito diferente para mim e eu tive muitas oportunidades de conhecer muitas pessoas, fazer grandes contatos, e eu agradeço a Deus a oportunidade de ter feito contato contigo, e eu penso ainda que nós teremos muitas oportunidades de estarmos juntos, somando aí os esforços, além de mostrar para o mundo o quanto que a enfermagem pode de fato fazer, né? Mas também somar esforços aí para essa visão sistêmica da pessoa, integral, esse olhar de que a pessoa não é somente a doença, mas tratar da causa, olhando uma cura sistêmica, que é o que tu fala hoje, e eu tenho certeza de que todos vão gostar. Bom, vamos lá, nós preparamos algumas perguntas, porque eu e Fernando, quando falamos no telefone, nós ficamos horas. Então, para a gente não se perder, a gente fez, assim, algumas perguntas. Bom, tu começou falando, né, Fernando, de que as pessoas esperam algo novo no ano novo, né? Como simplesmente aquela passagem, tu usar a roupa branca ou a roupa amarela, pudesse fazer com que tu tivesse uma mudança da tua vida, tudo vai ser diferente no ano que vem. Exatamente. Não é assim, né? Como é que funciona? Fala um pouquinho disso para nós. Então, olha só, Fábio. Pegando o gancho antes que tu falou em relação ao cuidado sistêmico, né? Uma coisa que me chamou muito numa transição de carreira, eu vou contar isso bem rápido, talvez faça sentido para alguém que esteja ouvindo, tá? Numa saída de um hospital, eu busquei um coach para voltar para o mercado, um hunter, né? Um hunter, e ele me indicou um coach, porque eu queria saber qual era o meu propósito, o que me fazia tão feliz dentro do hospital, que eu estava dentro do hospital desde os 17 anos. E nesse processo eu descobri o que me fazia feliz era ajudar o outro a ensinar, porque eu ajudava as equipes e ensinava os alunos como professor. E quando você faz a coisa e não vê a hora passar, e quando vê já estourou o relógio, isso é propósito. Isso é gostar do que se faz, né? Então, se você que está me ouvindo agora, por algum motivo, não gosta do que faz, presta atenção no que a gente vai conversar, porque em algum momento eu posso te destravar, porque a gente está bloqueado, a gente pode ser bloqueado por algum evento, alguma situação ruim que me tira do meu propósito. E quando eu consigo destravar, isso é muito legal, porque eu consigo ter clareza no que eu estou fazendo da minha vida. Como a Fábia falou, e eu comentei no início também, as pessoas acabam botando muita expectativa no 31 de dezembro. O 31 de dezembro, ele acaba virando, ano que vem eu vou fazer academia, ano que vem eu vou poupar mais para poder viajar para o lugar que eu quero, porque esse ano eu não consegui. E começa a colocar vários anos que vem, só que isso ela faz de forma repetitiva e todo ano. E o que acontece com o cérebro daí, com o cérebro da pessoa? Tudo que eu vou falar para vocês agora é neurociência. Tá? A minha formação é em neurociência depois que eu saí do mundo hospitalar e que eu casei isso com o processo de doença, né? Entendendo que tem doenças que estão de dentro para fora, mas a grande maioria elas vêm de fora para dentro, né? Em cima do que eu vivo, onde eu vivo e do meu comportamento de vida, hábitos de vida. Então, assim, a pessoa acaba fazendo aquela promessa de ter algo novo, né? De mudar um hábito, ter um trabalho novo, mudar comportamento, só que ela só conta isso para ela. E daí, com que eu trabalho hoje com os clientes, o que eu digo isso? E eu fazia isso também. Quando a gente não acessa a informação, a gente fica contando uma história para enganar o meu cérebro. E o meu cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é real e o que é imaginário. E aí que está o grande perigo do que as pessoas falam, o que as pessoas contam de si, né? A partir do momento que eu passo a olhar só para coisas tristes e coisas que me bloqueiam, eu passo a viver um looping de tristeza e eu não consigo prosperar. Por mais que eu diga, ano que vem eu quero emagrecer. Eu sempre uso o exemplo de emagrecer porque 90% das pessoas querem emagrecer no próximo ano, né? Enquanto ela diz só isso, eu quero emagrecer, e não traça uma meta, não traça
atitudes que ela vai ter que tomar, ela não vai conseguir reverter esse processo, porque ela só está contando uma história para convencer ela mesma, para convencer o cérebro dela já está condicionado ela aquele tamanho, e ela só conta com a história. Ano que vem ela posterga, e ela vem postergando várias coisas na vida. E quando você entende que isso funciona, o que eu penso, eu realizo, isso tem um poder gigantesco, é isso que a gente vai estar falando aqui mais. Fernando, acho que tu falou uma coisa importante, acho que todo mundo quer prosperar, né? Prosperar na carreira, prosperar no trabalho, prosperar financeiramente, adquirir as coisas, né? Ter saúde. Quando a pessoa viveu momentos de escassez muito fortes na infância, ou ela ainda verbaliza, né? As pessoas talvez não tão forte, a palavra que eu vou usar é muito forte, avarentas, que ficam profetizando, não gasta porque vai faltar ali adiante, né? É um pouco disso que tu está falando, tu consegue trazer isso além do emagrecimento, nos dar um exemplo diferente para a questão financeira? Exatamente, olha só, vamos traçar uma linha de raciocínio que vai ser bem legal até o final do programa. Tudo que eu recebi do meu pai e da minha mãe era o que eles tinham para me oferecer. Isso é trabalhado num processo, isso é uma etapa muito importante. Porque enquanto eu não entender que era o que eles tinham para me oferecer, eu não consigo, eu vou contar uma história que é por culpa do meu pai e da minha mãe que eu não prosperei. Enquanto que eu tenho que perdoar e seguir em frente. Ok, porque eu recebi e me trouxe até aqui, mas ok, eu quero coisas novas para seguir em frente e prosperar mais. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando de crença. Crenças são coisas que a gente tem dentro da gente, não é crença religiosa, são as nossas verdades. E essas verdades, elas foram, grande parte delas gerada do 0 aos 12 anos, na primeira e na segunda infância, do 0 aos 6 e do 7 aos 12. Então, tudo que essa criança viu, tudo que ela ouviu e tudo que ela sentiu, quando eu falo sentir, é tristeza, alegria, dor, choro, tudo que ela viu, ouviu e sentiu, gravou no HD dela. Para ficar claro, vamos fazer o seguinte: o meu software é a minha mente, no meu HD é o meu corpo. Então, tudo que está no meu HD aqui foi gerado através do que eu ouvi, vi e senti. Isso virou uma verdade para mim. Enquanto adulto, eu fico decidindo coisas todos os dias, sem saber nem o porquê. Mas porque está lá dentro, eu vou trabalhando e respondendo de forma automática. Por exemplo, com a minha filha mais velha, eu não tinha esse hábito tanto, mas assim, aquela coisa, pegou no dinheiro, lava a mão. Lava a mão que o dinheiro é sujo. E daí a pessoa passa a associar dinheiro a sofrimento. Não todo mundo, mas algumas pessoas que viveram a escassez do dinheiro e ainda com a comunicação que o dinheiro era sujo, ela leva para a vida dela que dinheiro é dor, que o trabalho é para ganhar dinheiro. E daí o trabalho vira dor também. E daí, Fábio, vem essa questão da pessoa avarenta. Aquela pessoa que ninguém quer ficar do lado no trabalho. Aquela energia negativa, a pessoa chega já rodando tudo que tem de bom ao redor, porque ela não vive a essência dela, porque ela está mascarada com as dores e com as crenças que talvez não sirvam mais para ela. Então, ela entra nesse looping daí. Como é que eu faço com isso, Fábio? As crenças têm crenças limitantes e fortalecedoras. Então, quando eu estou falando de escassez, talvez vocês que estão nos ouvindo conhecem, ou talvez você mesmo que está ouvindo, conhece alguém que tem grana e acha tudo caro. Essa pessoa, para desembolsar o dinheiro para comprar uma carne, acha caro, tudo quando ela vai comprar, ela traz a comunicação. Mas está caro, hein? É uma crença, ela tem dinheiro, mas a crença dela é de escassez, porque ela foi criada com hábitos de escassez. Então, assim, uma dica, não deixe o seu filho ver isso, né? Por exemplo, se o meu filho pede um brinquedo, ele já ganhou coisas demais e eu não quero dar, ou talvez eu não tenha grana para dar. O que eu não posso dizer para ele, não, porque eu não tenho dinheiro. Porque ele vai associar um querer com dor, com sofrimento. E daí eu posso criar um adulto com crença de não merecimento. Eu não mereço, o papai disse que não tem dinheiro e não quer me dar. Está fazendo sentido isso para ti, Fábio? E daí começa a entrar nessa roda, e essa roda vai se criando cada vez mais fortalecida, assim como a crença fortalecedora. Uma coisa, meu filho,
fazer aniversário e eu alugar um mega lugar para fazer uma festa, as pessoas vão para lá de forma automática, cantam parabéns, que segundo o Cortel, os motéis pedagógicos agora, né? Tem hora para sair, hora para entrar, tá tudo decorado já. Então, assim, uma coisa é isso, outra coisa é eu pegar o meu filho e me abaixar na altura dos olhos dele e dizer: filho, como tu é importante para o papai te ama, desde que tu veio para nossa vida, quantas coisas mudaram na nossa vida, e validar essa criança. Isso gera um pertencimento de vida na tua vida, desse pequeno, que tu não tem noção. Isso gera crenças fortalecedoras muito grandes. Então, tu já respondeu algumas das nossas perguntas, eu quero seguir nas perguntas para a gente poder manter o roteiro, né? Mas é só para tu poder seguir falando, né? Para podermos chegar lá no resultado final. O jeito como pensamos influencia no resultado, né? Totalmente. E só o pensamento pode mudar o resultado ou também depende da atitude da pessoa? Legal essa pergunta, olha só. Viu ali, quando eu falei como é que gera crença, tudo que eu vi, ouvi, senti, vem lá e cola. Se eu perguntar para vocês 11 de setembro, todo mundo associa já a algo e todo mundo traz a imagem, tá? É isso aí, tá? Então, tudo que eu penso gera imagem. Se eu disser para vocês agora, não pensem num elefante branco. Já pensou, né? Então, tudo que eu penso gera uma imagem. Essa imagem gera um sentimento de tristeza ou de alegria, de fortaleza ou de limitação. Gera um sentimento. Se eu pensei, gerou a imagem, gerou um sentimento, criou uma crença, e toda crença é autorrealizável. Fernando, então é só pensar, vou ser rico, vou ser próspero em 2022, vai acontecer? Não, porque eu tenho que ter a atitude congruente com o que eu estou pensando. Mas cuidado com o que tu pensa, o que tu fala, o que tu profere. Aquelas pessoas que vivem excomungando, avarenta, que raio de vida, que reclamam. O que é o reclamar? O reclamar é clamar duas vezes. Então, quando eu reclamo, eu estou pedindo duas vezes para o universo me trazer aquilo, botar aquilo na minha vida. E ter aquela sensação que a pessoa tem. Putz, eu já vivi isso aqui. Eu já vivi isso aqui, estou de novo. Viveu, mas não tirou o aprendizado. Tem que ter o aprendizado, que é isso que eu quero dizer para vocês. A partir de hoje, tiro o eu perdi, substitui eu perdi por eu aprendi. Então, daí tu vai ou ganhar ou aprender. Ou ganhar ou aprender. E não reclamar mais, por reclamar é clamar duas vezes. Então, assim, não adianta eu só pensar, eu tenho que traçar uma meta e ter um comportamento com aquilo. Exemplo, vamos trazer um exemplo lá. Eu quero, digamos assim, vamos para uma coisa de prosperidade. Eu quero, digamos, mudar para uma casa, eu vou ter um filho a mais e eu quero mudar para uma casa com um quarto maior. Eu já criei imagem. Todo mundo que está nos assistindo, tu também, Fábia, já criou uma imagem de algo na vida. Então, a imagem foi criada. Quando ela é criada, eu começo a sentir algo. Estou falando positivamente. Quando eu estiver naquela casa, com dormitórios a mais, uma casa mais ampla, para os meus filhos ter conforto, eu começo a gerar sentimento. Criei imagem, tive o pensamento, criei imagem, gerei sentimento. Eu pego uma caneta e desenho essa casa. O poder no desenho é muito grande, porque o desenho eu estou tirando da minha mente e trazendo para frente dos meus olhos. Estou trabalhando na mentoria individual aqui. Desenha do jeito que é. E a pessoa desenha. Quando ela desenha, ela vai listar do lado, eu vou fazer com ela as etapas, o que ela tem que fazer para adquirir aquele imóvel. Fernanda, a primeira coisa, eu tenho que botar o meu imóvel à venda, ver quanto é que ele vale. Então, a gente vai listar etapas, fazer um checklist. E esse checklist tem que ter datas para as etapas acontecerem. É aí que acontece o atingimento do objetivo. É aí que se chega na linha de chegada. Não tem outra forma. Aí tu pensa, mas tu age. Eu penso, eu ajo, eu tenho atitude. Por exemplo, eu quero ter
eu vejo filhos no mercado se jogando no chão. Eu olho assim, cadê esse pai, essa mãe? Cadê a atitude? Tá faltando atitude. Alguém chega do lado e dizer, meu, levanta aí. Isso aí não se faz. Tu não vai ganhar por estar te jogando no chão. Porque se te jogar no chão e eu der, daí vai ser aquele adulto que quando dá problema no trabalho, ele se isola. Não brinco mais contigo, porque não sabe lidar com a frustração, com não ganhar. Então, para tudo tem que ter atitude, é poder. Atitude é poder. Um sonho somente sonhado, Sim. ele é só um sonho. Ele é só um sonho. Esse lugar que eu estou aqui, o meu escritório físico, eu desenhei esse lugar. E ele aconteceu exatamente e antes do que eu tinha como meta. Então, o sonho só sonhado, sem atitude, é só um sonho. Um sonho com atitude é realização, ele vai acontecer. Então, você que está nos ouvindo agora, que tem um sonho, tem a imagem ela é forte, gente. Eu tenho a imagem da casa e dá detalhe para casa. Eu tenho a imagem do carro, que cor é esse carro? Como é que é a roda desse carro? Isso é muito forte. Eu vou ter comportamentos congruentes para conseguir aquele meio, inclusive Certo. financeiro. Fernando, falando das questões assim da virada, né, de hoje para amanhã, que as pessoas colocam uma roupa branca e usam lentilha, dão 7 pulinhos de onda e tal, e vai dar tudo diferente. Bom, além de fazer isso tudo, que cada um tem ali as suas crenças, né, e depois eu quero que tu fale um pouquinho da diferença de crença e valor, porque eu acho que é importante as pessoas se darem conta, né, de que uma coisa é o que tu acredita porque tu ouviu e depois é aquilo que tem valor, né, de fato, na tua vida. Mas, assim, adianta, então, seguindo a tua fala, a gente já escrever, é uma receita, a gente já escrever quais são as principais metas e também só escrever, adianta? O escrever ele é muito forte. Por que a grande maioria não escreve? Porque ele já se sabota antes. Ele não quer fazer. Às vezes tem coisas para fazer, tem perda. Para mim, mudar para uma casa, talvez tenha que me desfazer de algo, eu não queira me desfazer da casa antiga. Para mim, mudar um trabalho, eu tenho que ter perda de outro lado. Então, assim, adianta escrever sim, mas eu até tenho um exemplo assim, as simpatias, quem está na praia pular ondinha, gente. Jogo de gente grande. Tem a imagem já, porque se tu tá ali pulando onda e pensando aquilo, tu já tem a imagem, concorda? Tu já tem o sentimento do que aquilo vai te gerar. Então, escreve, desenha, bota por top, o que eu tenho que fazer primeiro. E outra coisa, e quando pensar que é difícil, pensa quanto vai te custar não fazer aquilo. Porque é perda. Quanto custa não fazer aquilo? Custa não viver o sonho da casa nova, do trabalho novo, do filho que eu estou desejando e eu não estou gerando, entendeu? Então, assim, é importante fazer tudo isso, sim, mas, assim, que aqui, daí a gente vai para uma outra esfera que eu não quero entrar, que é no que cada pessoa acredita, que é nas simpatias. Se faz sentido para ela, ok, mas o que é importante? Quando ela faz a simpatia, ela tem imagem de algo. Desenha, escreve essa meta. Abre ela, faz o plano de ação. Se botar no Google lá, 5W2H, vai vir um modelo de plano de ação. É aquilo ali, uma ferramenta de administração e que serve para qualquer coisa que a gente quer conquistar na vida. Então, adianta sim o comportamento, adianta, mas ali na virada, ali está a imagem de futuro, mas se no outro dia não fizer nada, eu quero parar de beber, digamos, alguém tem assim, em 2022 não vou beber mais nada de álcool. E daí no dia primeiro está num churrasco, mas hoje é ano novo, né? Daí começa a contar histórias. E daí não vai parar de beber. Fernando, na minha visão, né, isso vale para todas as crenças, né? Pular a ondinha é terceirizar a tua tarefa. A Terceirizar a própria fé, responsabilidade. a própria fé é isso. Nós temos fé em Deus, Deus vai ajudar a prosperar, vai abrir as portas, vai dar tudo certo, mas tu tem que fazer a tua parte, né? É que quando terceirizamos, fizemos a oração, usamos a lentilha na carteira, achamos que é aquilo que vai nos dar o poder para fazer a mudança.
Mas não, a mudança ela está verdadeiramente em nós, né? Eu acho que eu sintetizei o que tu quis dizer, assim, né? Para as E uma pessoas coisa que poderem você falou, entender. Fábio, a fé, ela faz parte, tá? Muitas pessoas estudam o mundo inteligência emocional, tá? E Sim. algumas outras já estão estudando, tá? Eu estou estudando muito isso, que é inteligência espiritual. O que eu comunico no meu pensamento o tempo todo? Qual é a minha relação com meu Deus? Não estou falando de religiosidade, é espiritualidade. Como é que eu cuido da minha espiritualidade? O que eu converso? Eu busco só quando eu estou em apuros ou eu converso diariamente com a minha espiritualidade? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A inteligência espiritual está linkada diretamente às coisas que a gente consegue atingir na vida também. Faz parte também. O programa passado, eu entrevistei Dr. Roque Savioli. Se alguém perdeu, está no YouTube da rádio, está no meu canal do YouTube também. Ele falou sobre fé, sobre a importância da fé na vida das pessoas, e foi muito importante, inclusive porque ele misturou a questão da ciência, porque ele escreveu um best-seller, né, que é Os Milagres que a Medicina Não Conta. E, sem dúvida nenhuma, tem muito de ciência na fé, e é isso que tu está falando, é um conjunto, né? É um conjunto de coisas. E é por isso que trabalhamos a tarefa de cuidar do outro de forma sistêmica, integral. Por isso que o Tua Saúde existe. Esse é o conceito do nosso programa. Não adianta nós olharmos para a doença, nós precisamos olhar para a causa e tentar melhorar como um todo, um ser biopsico, sócio-espiritual, e inclusive que habita em um ambiente que nós precisamos também preservar e cuidar. Esse é o nosso grande conceito. Fernando, vamos seguir aqui então. Tem pessoas que nasceram para conquistar dinheiro, carreira, outras não. Isso é o que se fala, né? O mundo fala sobre isso. Não é assim. Por quê? Porque tudo se aprende, né? Tudo é Essa treinável. forma. Então, vai lá, toma conta. Olha só. Você já deve ter ouvido falar assim: Fulano nasceu virado para a lua. É isso aí. Ele pode até nascer. Se não saber cuidar, ele vai perder tudo. E é treinável. Sucesso é treinável. Tudo na vida é treinável. A gente chama de modelagem. Eu quero ser um bom enfermeiro. Quem é um enfermeiro para mim que é referência para mim? Eu quero ser um bom médico. É um cara que é top na área que eu vou assumir agora. Eu vou olhar qual é o comportamento que ele tem que é legal e o que não é tão legal eu não vou modelar em mim, não é imitar. É modelar, aquele cara conversa direito com a família, ele tem, quando ele vai conversar, ele se desveste da capa de médico e ele vira outra pessoa. Então, assim, tem pessoas que nasceram com habilidades mais fáceis de lidar. Eu vou dividir aqui em duas coisas. A gente está falando hoje de coisas no mundo corporativo a nível de recursos humanos que é muito importante, tá? Vou pincelar bem rapidamente, tá? Que são as skills, tá? As soft e as hard. Soft skills e hard skills. A soft é relacionada ao meu comportamento. Como eu me comporto com o mundo, com as pessoas, com tudo à minha volta. E as hard é a minha formação técnica. Então, a Fábia ali me apresentou no início tudo que eu tudo que eu estudei. Mas quem me conhece sabe como é o meu comportamento como pessoa com outras pessoas dentro de um hospital, ou qualquer pessoa que se conecta comigo. Hoje, grande parte das pessoas que perdem trabalho ou que não prosperam são por não terem desenvolvido as soft skills, não a hard. A hard vai ali, faz o vestibular, passa, vai ter o mesmo conteúdo que o outro tem. Agora a soft não. E a soft eu tenho, grande parte da formação dela vem da onde? Do meu berço, de casa. Fernando, mas eu não tive exemplos bons em casa. Meu pai, daí as histórias que as pessoas contam. Meu pai era alcoolista, batia na minha mãe, eu vi cenas. Entendi. E o que tu pode fazer diferente que tu fuja disso? Porque eu repito um padrão, eu vou repelir ele. Então essa pessoa precisa repelir ele. Então quando assim tu me pergunta, tem pessoas que nascem com facilidade? Tem, porque elas foram criadas em lares onde existia uma comunicação melhor, existia um respeito melhor, os valores eram fortes. Então, assim, não adianta querer comparar uma pessoa que foi criada em meio de valores e outra que não foi. Mas o que não foi não vai ter sucesso.
às vezes o que ele não teve é mola propulsora dele. Ele olha para aquela vida e diz: eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para os meus filhos, e eu vou romper. E daí a gente vê nas famílias aquele que rompeu um percurso, uma sequência de não sucesso. O inverso também, aquele que fraturou e não teve sucesso. Ah, aquele cara lá é filho do fulano, todos são prósperos e ele não é. Ele repetiu algo de alguém, tá? Importante que fique claro, o que eu sou hoje é o que me trouxe até aqui. Então, quando eu tomo consciência do que me trouxe até aqui, entre coisas boas e não tão boas, eu posso ressignificar tudo na minha vida. Quando eu entendo isso, Fábio, eu fico com um poder, nós ficamos com um poder imensurável, não se tem medo de nada, não se tem medo do que vai acontecer amanhã, porque o meu valor é forte e eu sei que eu posso conseguir as coisas. Então é treinável, sim. Uns nascem com softs mais fortes e outros nem tanto, que são os comportamentos. Fernando, nós vamos fazer um breve intervalinho a um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado, Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e compulturista. Eu quero te pedir para que tu não saia daí, nós voltamos já já. E, Fernando, nós vamos retomar esse assunto sobre ressignificar e valor rapidinho, daqui a pouquinho, não sai daí, a tua saúde já volta. Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos de volta com Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter. Nós estamos entrevistando o Dr. Fernando Wegner e nós estamos falando sobre o Ano Novo. O que é que pode mudar? Ele vai ser diferente? Não vai ser diferente? Nós estamos falando que, de fato, isso tudo depende de ti mesmo. Há um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, Senac, a força do sistema Fê-Comércio, sempre ao seu lado, Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Então, nós estamos falando com o Dr. Marcelo Wegner, que trabalha em virar a chave. E ele falou isso no finalzinho do outro bloco. Eu quero falar disso, quero retomar, então, Dr. Fernando falando assim, ressignificar, virar a chave, o que realmente significa, e tu contou assim no intervalo para mim algumas das tuas experiências. Eu quero muito que tu possa trazer para a vida real isso, para as pessoas poderem entender. Espera aí, eu posso virar minha chave? Eu tenho que virar minha chave, porque não vai adiantar só dar os 7 pulinhos nas ondas, né? Para o ano ser diferente. Quando a gente fala em ressignificar, pode parecer óbvio, mas não é. É dar outro significado. Ponto. Vou contar um case de sucesso de uma cliente que eu encerrei há pouco. Chega dezembro, a gente começa a encerrar várias mentorias e alguns já estão começando para o ano que vem. Enfim, a doutora me procurou por um outro motivo, né? E daí, lá pelas tantas, ela disse assim: Fernando, eu preciso trocar de casa. Porque ela perdeu o pai dela recentemente, quando eu comprei a casa 3 anos atrás, o meu pai foi comigo escolher a casa. E quando eu entrei, ele disse: minha filha, essa é a casa dos teus sonhos, né? Quando ele falou aquilo, eu senti, porque ele já estava doente, eu estava com câncer no esôfago, eu senti, é dentro desta casa, dela começou a chorar, é dentro dessa casa que eu recebi a notícia que meu pai faleceu. E foi dentro dessa casa, Fernando. Então, assim, eu estou procurando, e ela procurando casa incessantemente, sem parar. Casas, assim, que não eram nem iguais a elas, algumas eram inferiores, mas ela queria ser da casa, porque ela tinha aquela imagem dela e do pai no hall da casa de entrada. Eu disse para ela: olha só, deixa eu só te fazer uma colocação, então. E daí eu não usei ferramenta, eu não uso hipnose, é tudo que olho no olho, é conversa. Eu não usei ferramenta nenhuma, eu só ressignifiquei na hora. Na hora ela virou a chave, eu disse assim: vamos fazer o seguinte, lembra da imagem tu e do teu pai? Tinha mais alguém contigo? Tava o pequeno na mão, a pequena pela mão, e eu tava grávida. Tá. Quando teu pai disse: minha filha, essa é a tua casa, cria a imagem que ele, quando ele disse isso, ele pensou: é nessa casa que os meus netos vão crescer.
E ele te deu a casa de presente, porque ele comprou a casa e deu para filho. Entendeu? Ela disse, cara, eu nunca pensei desse jeito. Eu pensei que era... Não, só um pouquinho. Ele escolheu a casa onde os netos iam ser criados. Onde o segundo filho, o segundo neto ia nascer. Entendeu? Ela entendeu e na hora ela virou a chave. Ela não vai se mudar. Ela estava fazendo pequenos reparos que na cabeça dela, ela estava contando uma história. Ah, mas a janela tem que pintar, então vamos trocar de casa. Ela estava montando um cenário para migrar. O que é... Ela ressignificou na hora. Perfeito? Esse é um exemplo muito claro. Ela mudou o foco. E às vezes quem está no foco não consegue ver. Aí que entra o meu trabalho. Eu estou do lado de fora, eu estou ouvindo a pessoa me contar uma história. E eu trago ela para outra posição, e às vezes até outra posição na sala, e conto a história diferente para ela, com outro olhar. Isso vira a chave na hora. Vamos lá, um outro exemplo de ressignificar. Se eu vou com o meu carro para uma fazenda, digamos, e toda vez que eu vou, bato com a parte de baixo dele, na entrada tem um vão, um buraco, e eu bato e choca ali o carro no chão. E deu, putz, daí eu começo a reclamar da coisa. O que eu preciso fazer para que não aconteça aquilo ali? É muito simples. É fazer um desvio, ou cobrir o buraco com brita, com cascalho, depois botar terra. Isso é o ressignificar, eu fazer o desvio. Nem tudo que eu programei, que eu achei que ia acontecer daquele jeito, vai acontecer. E daí é quando eu trago consciência e digo, vive o processo. Vive o processo. Fez parte agora do sair do trabalho. As pessoas saem, perdem o emprego, querem logo arrumar outro emprego. Diz, calma, respira, vive o processo. Tu nem assinou a rescisão. Porque ela não dá tempo para ressignificar a situação. Fernando, mas eu trabalhei 15 anos lá, eu dei meu sangue, não, só um pouquinho. Tu assinaste um contrato de trabalho, onde o empregador tinha que te pagar e tu tinha que trabalhar. Vamos olhar para o outro lado, que tu aprendeu, tu é um enfermeiro ou um médico com 15 anos de emergência, e a questão de 2 meses tu vai estar colocado. Então, quando eu passo a olhar diferente, e daí entra aquilo de tirar um aprendizado, e não dizer que eu perdi o meu trabalho, não, eu aprendi aquilo, eu aprendi com aquela esposa, com aquele marido, eu ressignifico a minha vida, né? Mas eu tenho que estar aberto Eu estava pensando para te pedir para falar dos relacionamentos também, porque a gente já falou de carreira, né? Falamos um pouquinho de criação de filhos. Eu estava pensando nisso e aí tu fala do marido e da mulher. Então, quero que tu fale um pouco de relacionamento. Vamos lá, então. Relacionamento dá uma live, dá mais um programa, mas vamos lá. Se você está num relacionamento hoje, onde tem discussão, ou talvez você está num relacionamento onde tem validação, onde é celebrado o amor todos os dias, tá? Deixa eu te contar uma coisa que talvez tu não saiba. Quando tu aponta para o teu marido, para tua mulher, e passa a colocar a responsabilidade do casal naquela pessoa, isso é um baita equívoco. Casamento é construção. Casamento é eu virar unidade. É eu e a minha mulher nos tornarmos unidade. Eu tenho pensamento de unidade. E daí o cara casa e quer jogar bola sábado de tarde e quinta-feira assistir o jogo num bar. E pergunta, Fernando, tu vê mal algum? Minha mulher está cobrando. Vejo. Se isso não for negociado. Vejo, porque está com comportamento de solteiro ainda. E daí talvez comece alguns atritos. Como relacionamento sempre puxa para o quê? Daí as pessoas estão nos ouvindo e estão se identificando com o quê? Com a coisa ruim do casamento. Não se identifica com a coisa boa de ter alguém do lado, ter uma visão de unidade, sim, criar os filhos com esse sentido. Se identifica com a coisa ruim. E daí quando é que dá discussão? Que é um tema bem interessante. Fernando, mas o meu marido grita comigo, o que tu faz? Eu grito também. Ok, entendi. Ele tem registros da infância. Eu não sou psicólogo, gente. Eu friso isso quando eu tenho necessidade, eu encaminho para terapia, tá? Eu não sou psicólogo, tá? Então, assim, ele tem registro da infância de gritos, ele passa... Lembra aquela criança que jogou no chão? Essa criança vai gritar com a mulher. Essa criança vai tentar ganhar no grito, esse adulto. E ele pega o copo, esse é o vício, a cachaça dele é essa, é o grito. E ele alcança para a esposa. E a esposa pega e bebe.
Então, quando a gente fala de vício emocional, é um vício. Se os dois estão gritando, é um vício. Quando eu entendo que o outro é viciado e eu não rebato, não é eu vou engolir o sapo, eu não rebato, eu digo, vamos conversar depois. Agora não tem como mais seguir nessa conversa. Muda totalmente, tu desarma o outro. Totalmente. Ele fica desarmado, sem reação. Eu te digo que ele vai... O Fernando, ele provoca mais, sim, porque ele quer beber da cachaça. Cachaça é viciante? É. Discussão também é. Espizinhar o outro também é. Então, vamos ser viciados em validar, em dizer o que o outro é bom, qualidade, né? Tem a teoria do lotada. Se eu quero dar um feedback para minha esposa, para o meu filho de algo que não está tão legal, ou até para um funcionário, vou me elogiar 6 por 1, vou elogiar 6 vezes essa pessoa, lembrar as coisas boas que ela tem, para uma coisa não tão boa, para uma coisa negativa, né? Então, o relacionamento, ele gira muito em cima disso, botar expectativa no outro. Não é nenhum responsável 100% do relacionamento. O relacionamento é a construção, é dia a dia. Eu estou com a minha esposa há 26 anos. Daí, como eu tenho uma filha de 21, de 8, daí tem gente que pergunta, é do mesmo casamento? Eu disse, é do mesmo casamento. As pessoas ficam chocadas pela diferença de idade, né? Então, assim, o comportamento que tu tem no casamento, provavelmente é o comportamento que tu repete na empresa. E daí a pergunta que eu faço para as pessoas daí, o que tu precisa perder na tua vida ainda para mudar o teu comportamento? Porque quando a gente estava falando de cidade grande, né? Cidade grande, não digo assim, o Rio Grande do Sul a gente vive diferente do que o resto do país, mas ali, se for olhar Rio, São Paulo, a família perde o filho para o traficante. Porque uma criança que é espizinhada, diminuída dentro de casa, tu é burro, tu é boca aberta, dessa criança vai dar uma volta no quarteirão, e daí o tráfico chama e diz assim, mas como tu é forte? E daí bota uma corrente no pescoço dele, segura essa arma, valida essa criança. É assim que se perde criança para o tráfico. E já ganha droga para usar. Daí a gente está falando de valor, que é algo que eu quero falar para vocês também, dos valores que as pessoas carregam, né? Não sei se era isso, Fábio, que tu... Não, sim, eu estou esperando tu falar de valor. Gostei aí, se tu quiser falar um pouco mais, pode falar. Crença e valor é igual? Não é igual. Eu posso ter uma crença limitante relacionada a dinheiro, e eu tinha, tá? Eu tinha, ressignifiquei ela com 40, mas ressignifiquei, eu tinha uma crença violenta. Abria minha carteira, eu não carregava dinheiro, era só cartão de débito ou crédito. E para você que faz isso, eu vou te dizer uma coisa. Passe a andar com dinheiro. Cara, mas não sobra. Passe a andar com dinheiro, faz sobrar. Quando eu abri a nota, eu comunicava para a minha mente, lembra, o cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Eu abri a carteira e eu vi uma carteira vazia. Eu comunicava o tempo todo que eu não tinha dinheiro, que dinheiro fazia mal, que para conseguir dinheiro tinha que batalhar muito. Então, tu passa a excluir palavras da tua vida, batalhar, lutar. Quem batalha e luta o tempo inteiro em briga com algo ou com alguém, ou até consigo mesmo. Então, a crença, por exemplo, a do dinheiro. Vamos lá para o valor. Valor, a pessoa tem os valores dela, e geralmente ela não sabe o que é valor. Ela não sabe. Mas o valor ajuda ela a tomar decisões todos os dias, a cada minuto. Vamos exemplificar para ficar... Tem um exemplo que é muito bom, que ele fica muito claro. 2 filhos, filhos gêmeos, univitelinos, uma única placenta, tá? Pai e mãe, os dois são criados da mesma forma, têm acesso à mesma escola, tudo igual, tá? Os dois fazem administração, os dois têm 28 anos, tá? Um trabalha numa empresa de... Vou usar o exemplo da cidade onde eu moro, onde a indústria do ramo de distribuidor de artigos hospitalares é muito forte, tá? As maiores distribuidores de medicação estão aqui em Santa Cruz, aqui por perto. Tem as grandes em Porto Alegre, mas tem muitas aqui. Os dois trabalham, uma trabalha na A e uma na B, gerente comercial, 15 mil de salário, os dois, tá? Ambos são demitidos na mesma época, perto do Natal, tá?
Cada um tem filho em colégio particular, um casal de filhos, tem as mesmas coisas. Gêmeos são parecidos, eles seguem parecidos na vida. Mas aonde eu quero chegar? Eles não conseguem emprego no final de ano. E daí, talvez alguém chegue no José e diga: José, eu sei que tu tá parado. Cara, tem um emprego aí, tu não vai ganhar 15, tu vai ganhar 10, mas tem umas coisas assim, meio obscuras que tu vai ter que fazer, né? E daí oferece as coisas obscuras para ele. Só que o José, o valor dele é honestidade. O José não aceita. Valor é inegociável, vocês precisam entender isso. Quando tiver que negociar valor para assumir algo, não pegue, que vai te trazer dor e sofrimento. O José não aceita, o valor dele é honestidade. Já o Pedro, o valor dele, e tem mais valores, tá? Todo mundo tem de 5 a 8 valores, tá? O Pedro, o valor dele é segurança da família. E é a mesma oferta feita para ele. Ele pega. Ele pega porque não quer tirar os filhos do colégio particular, ele não quer vender outros carros, ele não quer trocar de casa. O outro vai trocar de casa, vai para um apartamento, vai alugar a casa, vai fazer o que for preciso enquanto estiver desempregado. O que tem valor segurança da família, ele vai pegar. Por que eu estou contando isso? Para que você reflita, que está nos ouvindo, quais são os seus valores que são importantes na tua vida. Fernando, como é que eu acho eles? O que é valor para ti? O que te incomoda no dia a dia? Tu vê pessoas passando fome e tu não acha justo aquilo e tu meio que te revolta com aquilo, talvez compaixão seja um valor para ti. Então, tu vai ter que trabalhar para muito os teus valores para trabalhar como numa empresa que venda muito produto comercial sem preocupada com o dano que ele causa na sociedade. Por exemplo, tu vai ter que trabalhar muito na cabeça para trabalhar numa rede de fast food, por exemplo, né? Já pensaram qual é a rede, né? Isso é valor. Ensino é valor, educação é valor. Para alguns é, para outros não. O valor, ele pode mudar? Pode. Eu caso com uma pessoa onde o valor espiritual dela é alto e eu passo a frequentar a igreja, o culto, a missa, e aquele valor ele vai agregando na minha vida. Eu vejo que eu estou tendo resultados com aquele valor. Eu posso criar valores novos e largar valores. Em que momento que a gente enxerga que tem valores que não fazem mais sentido? Quando eu olho para o que meu pai e minha mãe me entregaram, aquilo não faz mais sentido para mim seguir na minha vida. E eu tenho que ter compaixão de perdoá-los, porque eles não tiveram aqueles valores. Quando eu me coloco em vítima, eu tenho que pensar que se eu sou vítima deles, eles são vítimas de outras vítimas. Sim. Né? Então isso para mim bateu muito forte, porque eu não tenho registro, não tenho vergonha de falar nisso, mas eu não tenho registro do meu pai me abraçando. E hoje eu conto isso, eu nem embargo o olho, mas eu sofria por isso. Mas quando eu ressignifiquei e vi que esse valor, que essa crença, ele não tinha porque não recebeu, tá tudo certo. E a hoje culpa não é dele. A culpa não é dele, a culpa não é tua, por isso que ele não te abraçava, né? Isso é. E daí quando ele morre, as pessoas me empurram para abraçar ele e não conseguia abraçar. Sim. Eu vou entender isso com 40 anos de idade, daí. Então, o valor é isso, o valor te move todo dia, né? Aquela pessoa que tem uma busca desenfreada, faz faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e está sempre buscando algo. Opa! Isso foi isso que me chamou a atenção no coaching integral sistêmico. A vida é sistêmica. Tudo que é demais faz mal. Tudo que é muito intenso e me tira o foco de outra área da minha vida faz muito mal. Se eu tenho que abrir mão de dar atenção para os meus filhos para fazer um doutorado, eu tenho que repensar. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse entendimento. E daí, se for olhar nessa linha de raciocínio dos doutorados, quantos casamentos são desfeitos? Porque a pessoa foi fazer o pós-doc fora e desfocou das áreas da vida daí. Mas valor é isso, tá? Valor é aquilo que decide a minha vida e que eu já nasci com eles, detalhe, muitos deles, eu além de vir no DNA, eu adquiri ele com o pai, com a mãe, com quem me criou. Uma tia, uma avó, um tio, um professor muito incisivo, que dizia que era importante fazer tal atividade, uma atividade física,
e acabou gerando um valor positivo em mim. O valor negativo é da mesma forma também. Tá? Fernando, faltam 10 minutos para acabar o programa, uma pena, foi um papo muito bacana, e certamente nós vamos... Mas assim, vamos um pouquinho de doenças, dá uma panezinha aqui. Vamos pensar como profissional da área da saúde, né? Nós estamos em um programa que trabalha a saúde. Esse meu jeito de viver a vida, esse meu auto-boicote que nós nos fizemos, ele interfere para o aparecimento de doenças no meu corpo, em mim? Fala um pouquinho disso para nós. Com certeza. O processo saúde e doença, hoje, se você for olhar, Fábio, e tu como é uma excelente enfermeira e atua ainda, né, na área da saúde, mesmo tendo outras frentes que tu agregou na tua vida, tu segue na área da saúde, tu já deve ter presenciado que como é difícil, às vezes, cuidar de um doente que tem tanto bloqueio emocional com a própria família, né? Chega aquele filho, aquela filha do lado, eles não conseguem nem se tocar. Tá muito claro, tem estudo científico, por exemplo, que a mágoa, que o câncer de mama tem um teor muito alto emocional, né? De questões não resolvidas em casa, né? Ou seja, no relacionamento com os filhos, com os pais, ou com o esposo, né? Então, assim, a mágoa, mágoa e rancor, ela tá ligada com um índice muito alto, como um fator de para deixar a pessoa mais exposta a desenvolver o câncer, né? Assim como outros fatores ajudam a desenvolver infarto, doenças crônicas, né, degenerativas, né, doenças do coração, doenças do pulmão, né? Aquela pessoa que vai engolindo muitas coisas, ela vai estourar na saúde, não tem outra forma de drenar. E dela a própria questão da somatização, o somatizar, ele está somatizando, ele está se fazendo, é porque ele está com problemas com a família, está com problema com o dinheiro. A própria somatização já é o primeiro passo para startar um processo de saúde e doença muito grave. Porque, lembra, de novo, o cérebro sabe o que é real e o que é imaginário. E eu passo a contar uma história que eu estou doente do coração. E tudo que eu crio, tudo que eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu gero uma crença. Toda crença é autorrealizável. Então, está ligado diretamente, sim. O meu comportamento está ligado diretamente ao meu estado de saúde. Doenças como bulimia, anorexia, a própria obesidade. Eu tenho uma cliente que ela diz assim, Fernando, eu vou largar o pacote, a embalagem de chocolate, eu já estou pensando no que eu vou comer de novo. Ou seja, uma compulsão alimentar num processo de autodestruição, para não encarar coisas que eu não quero encarar na vida, né? Então, tá ligado, sim, é um fator muito, muito definitivo no processo de saúde e doença, muito definitivo. Ele define, e daí, naquilo que a gente falou várias vezes, né? Tem atitude positiva diária ao acordar, né? Não comunique tristeza, comunique alegria. Mas eu não estou alegre, mas comunica, porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando tu passa a comunicar coisas, não fica reverberando em coisas que tu perdeu, em coisas que não foram legais. Reverbera nas coisas boas, tu já teve coisas boas na vida. Todo mundo tem. Quando o Fernando fala, comunica, ele quer dizer fala. É isso, né, doutor Fernando? Comunica, fala, age, né? A comunicação, bom tu falar isso, Fábio. 7% da comunicação é verbal, só 7%. 93% é como eu me posiciono, como eu paro, se eu paro com o peito aberto, né? Qual é o tipo de comunicação facial que eu tenho quando eu encontro uma pessoa. Você que está nos ouvindo, se você entrar num salão e tiver uma pessoa com a cara fechada e alguém sorrindo, com quem é que tu vai te conectar primeiro? Né? Sorrir é bom e é de graça. Isso traz coisas mais positivas para a tua vida. Então, na hora da meia-noite ali, tem a imagem, mas tem atitude também. Atitude é poder.
Atitude é poder. Atitude é jogo de gente grande. Vamos fechar, Fernando, assim, sei lá, pelo menos umas 5 coisas que 2022 tem que ter para ter sucesso, para dar tudo certo, para realmente ser um ano novo. Vamos lá, vamos fazer aí um checklist. Uma listinha, isso. Não vou botar junto o que você já faz, que é simpatia, a imaginar o que você quer. Tá? O que eu vou pedir que você que está nos ouvindo? Digamos que a fé seja a primeira coisa, então. A gente que fala sempre de espiritualidade. Porque um dos assuntos que eu e o Fernando falamos é sobre o que ele está estudando de espiritualidade. Vai, Fernando, vamos lá, te atrapalhei. Então, vamos lá, assim, ó. Para amanhã, né, para dia 1º já arrancar bem, tá? Tem um caderno de capa preta. Por que é um caderno de capa preta? É um caderno de decisão. É uns pequenininhos, tem nas livrarias, tem assim, geralmente tem elástico, né? Tem um caderno de capa preta. Naquele caderno tu vai anotar decisão. O que eu vou... detalhe, decisão. Foca na decisão positiva. Não diz, eu não quero mais esse casamento. Tá, mas diz o que tu quer. Eu não quero mais esse trabalho. Tá, qual é o trabalho que tu quer? Vou trabalhar na área de TI. Não vou mais trabalhar na área, sei lá, entendeu? Então, nesse caderno de capa preta, tu vai anotar as coisas que tu quer. Isso é a primeira coisa, tá? Já que tu anotou, tu já tem imagem na cabeça. E ali tu também vai anotar na outra folha, uma por uma das coisas que tu anotou, não faz uma lista gigante, né? Faz uma lista mais enxuta, né? Bota 3 coisas que tu queres viver em 2022. E geralmente essas 3 elas estão interligadas, porque alguém que diz que quer emagrecer quer ter mais saúde, na verdade. O pano de fundo é ter mais saúde. Então, lista 3 coisas que tu quer ter, acessar em 2022. Dinheiro, um trabalho novo, um relacionamento sadio. Ou ter o meu namorado, a minha namorada que está solteiro. E dessas 3 coisas, em cada folha seguinte, tu vai escolher e vai listar o que tu precisa fazer para atingir essas coisas. A Fábia falou numa coisa, quando escrever, tenha fé naquilo ali, porque quando tu estiver escrevendo, isso vai acontecer, é questão de tempo. Se tu tiver a atitude, quando eu te peço para te listar o que tu vai fazer, ali é atitude. Ali é atitude. Quais são os nãos que eu vou ter que dizer? Dizer não é difícil, muito difícil, mas qual não que eu vou ter que dizer para seguir no meu foco que eu quero atingir? Então, vamos lá, falamos do caderno preto, listar 3 coisas e em cada coisa que nós vamos listar, cada meta, abrir ela, o que eu vou ter que fazer para conseguir? Fé em tudo isso, tá? Imagem de futuro que eu quero que tu faça. Faça um desenho do sonho maior, um desenho, elenca detalhe, se é uma casa, se é um casamento, como é que é esse parceiro, se é uma casa, a cor da casa, onde é que é, bota detalhe, pega essa imagem e cola num lugar que tu visualize ele todo dia. Fernanda, é só isso? Não. As atitudes tu já listou. Quando tu cria imagem, vocês estão vendo que eu estou repetindo isso toda hora. Eu vejo, eu ouço, eu sinto. Quando parar na frente dessa imagem que tu desenhou, eu quero que tu feche os olhos e daí tu alucina, daí tu vai além do que tu desenhou. Imagina o jardim, o passarinho passando os sons, e vai pensando em tudo isso. Por daí tu já está construído, é questão de tempo para conseguir. Tu vai ser mais assertivo naquilo que tu quer para tua vida. O mais difícil para 2022, por isso que o tema era, pode ser o pior ou o melhor, não é dizer o que eu quero, é dizer o que eu não quero mais viver na minha vida. E tirar isso da frente. Tira da frente. Eu não quero mais isso na minha vida. Toma uma decisão. Se tu ficar dizendo só, eu não quero, e não dizer o que tu quer, vai ser o pior ano da tua vida de novo. Por estar comunicando o tempo todo que tu não quer, que não é legal, só tira da frente e diz o que tu quer. E vai prosperar em cima daquilo que tu quer, aquilo que faz sentido. E para fazer sentido tem que estar conectado com o teu valor, com a tua essência. Valor é essência. Que bom, Fernando. Olha só, quem te ouviu e quer te achar, onde é que te acha? Nós estamos falando aqui por uma região enorme, né? E para o mundo todo, então, pela internet, né? Então, fala aí onde o pessoal te acha. Então, a maneira mais fácil de conectar com pessoas é Instagram. Internet. @Fernando Wegner Oficial. Tá lá os meus contatos, manda um direct
tá? Eu atendo presencial, hoje meus clientes são muito mais online, eu tenho cliente de tudo que é canto do mundo, tá? Eu tenho clientes em Portugal, tenho clientes na Alemanha, brasileiros, né? Em Orlando e aqui no Brasil espalhado pelo país inteiro. O atendimento presencial online tem o mesmo efeito. A gente vai chegar no que você quer viver para a tua vida da mesma forma. É transformador viver uma mentoria dessas, independente seja ela devida, né, que eu chamo que é a mentoria de life, né, mas eu atendo empresários que querem prosperar e daí faz o executivo ou business. Fernando, e carreira, eu estou numa transição e eu não sei para que lado eu vou da minha carreira e a gente consegue clarificar muito mais essa transição. Muito bem. Que 2022, então, seja um ano abençoado para todas as pessoas. Tenham muita fé, sim, naquilo que tu acredita. Eu acredito em Deus, eu vou orar, vou pedir para Deus nos proteger. Realmente, os sonhos são imensos para 2022. Eu quero realmente desejar que tu abrace fortemente as pessoas que tu ama, que tu possa estar perto, mesmo que agora virtualmente, né? A minha Rafaela vai estar lá no Espírito Santo, então para mim vai ser um ano novo muito diferente, mas hoje com a internet a gente pode sempre estar perto das pessoas. Fica perto de quem tu ama, mesmo que seja um pouco à distância. Te conecta com aquilo que te faz bem e foca para um futuro bom, um futuro lindo, fala coisas boas, e a gente espera se encontrar. Nós vamos estar aí, então, na semana que vem, já virando a chave do ano, com muita vontade. Nós vamos fazer um programa diferente, nós vamos mexer com o teu sentimento, porque isso tudo é saúde, a tua saúde está aí para fazer bem para ti. Se tu não tiver oportunidade de no dia 31, às 19 horas, ouvir, assistir o programa, não te esquece que o Tua Saúde é reapresentado na terça-feira, às 15 horas. Nós vamos estar aqui com os melhores momentos do Tua Saúde. Depois ele vai para o YouTube da Rádio Acústica e para o YouTube meu, Fábia Almeida Richter. Então, Fernando, muito obrigado. Um feliz 2022 para ti e muita vitória para nós os dois, né? Porque nós temos um projeto em comum aí que vai ter que dar tudo certo. Beijo grande a todos, saúde e paz, fiquem com Deus. O Tua Saúde encerra, então, um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácia, Senac e Andresa Volosky Ribeiro. Quer dar um tchauzinho aí, Fernando? Eu quero desejar um excelente 2022 para todo mundo, né? Foca no positivo, das mais forte, né? E tudo que tu pensar vai acontecer na tua vida, tá? Então, cuidado com o pensamento e com o que a gente fala, tem que vigiar o pensamento, tá? Eu quero indicar um livro, Fábio, porque assim, nem todo mundo acessa, o mundo é muito grande. Um livro que se você ler ele no teu tempo, né? Eu quero indicar para você que está nos ouvindo, que é a única coisa. Esse livro aqui, ele ajuda a virar a chave de muitas coisas, a você ter uma única coisa só. Porque independente que se tu elencar 3 ou 5 metas, eu quero que tu tenha uma única coisa, porque essa coisa é a que vai estar em cima, o resto está abaixo do guarda-chuva. Porque esse livro aqui, né? A única coisa é o nome do livro, né? Só frisando que essa versão aqui da Gary Keller, tá? Tem uma versão que custa quase R$300, não é esse. É o relançamento que custa, em média, e não ultrapassa R$50. Esse livro aqui é muito bom para uma virada de ano, para arrancar já com uma leitura e traçando metas e coisas legais para viver em 2022. Coloque ele um pouquinho mais para trás. Fernando, coloque ele um pouquinho mais para trás. Aí, mais para o outro lado. Aí! É isso aí, para o pessoal poder visualizar, então. Muito bem. Fernando, eu que te agradeço, alegria por termos nos aproximado, e saúde e paz a todos, um ótimo 2022, o Tua Saúde volta na terça-feira às 15 horas, e com um programa inédito, então, sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos, tchauzinho.